Boa noite, Júnior. Estamos aqui iniciando um papo de quinta e um papo de quinta especial, com um convidado muito especial, o professor José Kilmer, conhecido pela sua competência, pela a presteja que tem na questão de desenvolver um trabalho de excelência e qualidade e que, de fato, está fazendo a diferença durante todo esse tempo como professor de matemática na região, que inclusive com um currículo também excelente, graduado em matemática pela Universidade Regional do Cariri, mestre em matemática pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em formação de professores para o ensino superior pela Faculdade de Juazeiro do Norte, FJN. Também uma especialização em matemática do ensino médio pela Universidade Regional do Cariri, professor de matemática desde 1996 em instituições particulares e também na rede pública do estado do Ceará. Kilmer, seja bem-vindo ao Papo de Quinta. Professor Jefferson, primeiramente boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui novamente, né? Vocês foram despertar esse lado agora para eu estar nesse podcast. Gostei muito, certo? E digo que foi um enorme prazer receber esse convite de vocês para participar desse Papo de Quinta. No currículo aí, só uma correção. Isso foi eu que mandei, mas eu mandei errado. É desde 1995. Rapaz, foi uma diferençazinha de um ano, mas está feita a correção. Mas que um ano faz a diferença muito grande para quem é professor. Eu digo sempre... Quando eu digo 1995 a meus alunos ficam se procurando assim, Jefferson, se situando no tempo. No tempo, exato. No tempo. Meu Deus do céu, meu avô, eu acredito que é dessa época aí. E eu digo o seguinte, Kilmer, eu digo que quem é professor, na verdade a gente é escolhido a ser professor. Isso. Eu sempre discuto aqui com a professora Gabi, inclusive eu quero mandar um abraço para a Gabi. Outro. Isso. E, na verdade, a gente só é professor se tiver essa afinidade, essa vocação plena. É uma profissão que eu digo, Kilmer, que não tem como a gente fazer a coisa meio fazer torta. De conta, não. Você faz de conta por pouco tempo, Jefferson. Pode olhar que quando você vê, digamos assim, a pessoa entra para a carreira de professor e quando ela não se identifica, não demora muito. Isso. É porque não é a vocação dele. Todos nós temos nossa vocação, né? Exato. E eu digo sempre que não há profissão mais bonita do que você compartilhar o que aprende. Certeza. Até porque a gente vive num mundo de muito egoísmo, de pessoas que concentram poder, concentram conhecimento, e o professor ele sai dessa rota porque na verdade o que a gente aprende, a gente está todo dia ensinando. Então assim, e ensinando nós estamos aprendendo. Exato. Pode ter certeza que nós estamos aprendendo. Eu sempre aprendo alguma coisa, sempre. Isso, claro. Esse tempo todo aí de sala de aula, mas toda aula que você vai ministrar, a gente está aprendendo alguma coisa. Com certeza, é uma reciprocidade plena. Com certeza. Os alunos nos ensinam muito. A sala de aula, eu digo sempre, ela é uma coisa fenomenal. Inclusive, quem está na educação não se distancia do conhecimento, porque não tem como se distanciar. A gente, obrigatoriamente, a gente está ali construindo no dia a dia. E eu gosto muito de brincar, pessoal, com o professor Kilmer, que ele é de Brejo Santo. Brejo Santo, minha terrinha querida. Eu digo que quem comanda o Cariri Oriental é ele. Viu, Júnior? Quem comanda o Cariri Oriental. E eu comando o Ocidental, né? Mas, Kilmer, para quem está nos assistindo, quem é Kilmer? Kilmer, pessoa, profissional, filho, esposo. Porque eu digo sempre, Kilmer, que é assim, a gente vincula a vida pessoal da gente com a vida profissional. Certeza. E chega um determinado momento que a gente não separa mais. Então, o Kilmer professor é aquele Kilmer que é também o esposo, é o que é o filho, é o que é amigo. Então, quem é Kilmer e as inspirações? O porquê ter escolhido ser professor e ser professor de matemática. E olha que eu sempre vejo uma disciplina de extrema importância. Eu até brinco, que eu levo assim... Eu gosto de deixar o dia mais leve
e tudo que você faz mais leve, eu digo brincando com meus alunos que a matemática tem uma importância, e tem, eu digo brincando, mas é verdade, para a geografia, porque eu sou professor de geografia. E eu gosto muito de exemplificar o período das grandes navegações, a necessidade da cartografia, a questão do cálculo dos espaços, o domínio do território. Mas a gente é conhecedor que tem uma certa resistência por alguns alunos. Se criou essa ideia, né? Isso, que é difícil, que a gente não aprende, que é um grau de estresse. Aí você escolher a profissão de professor, e além de escolher a profissão de professor, que é uma profissão que de fato tem toda uma complexidade, ainda escolher uma disciplina que é preciso que a sua desenvoltura em sala de aula, que a sua didática, ela seja diferenciada para trazer o aluno para o mundo da matemática. Então, quem é Kilmer? Ô, Jefferson, que pergunta, viu? Lhe digo, Jefferson, que uma pessoa hoje muito tranquila, um pai de família, um marido que zela muito pela família, tá entendendo? Um profissional ainda muito comprometido, gosto de não fazer o faz de conta, certo? Uma pessoa do bem, que torce muito pelo sucesso dos outros, certo? Muito justo, as características que eu gosto assim de falar, mas falar da pessoa é complicado, é né? complicado. Eu prefiro que os outros falem de mim, nem que seja de mal, mas falem. Mas falem, em evidência, né? Mas quando você pergunta, Jefferson, sobre como surgiu a matemática em minha vida, cara, como esse papo aqui é um papo bem descontraído, eu lhe digo que eu tive uma amizade na minha vida, certo? Que com um amigo de Brejo Santo que eu tive, que ele era muito bom em matemática. E eu era menino velho e andava jogando bola nos terreiros, né, lá de Brejo Santo, com ele. Era muito amigo dele e tudo. E ele era um cara fenomenal em matemática. E eu, quando comecei a me deparar com a disciplina de matemática, que também começou a me encantar. E desde criança, como Elano, certo? Eu já desenvolvia, assim, eu já gostava da matemática, eu já gostava do cálculo, certo? Eu tenho um tio meu que é engenheiro, que eu gosto muito dele, grande abraço para ele e para Zé Itamar, ele é professor também, que ele me inspirou também. Sim. Ele me inspirou também, certo? Eu via ele fazendo os cálculos matemáticos, certo? Ele estudando engenharia, e eu, menino velho, de ensino fundamental. Naquela época só era ensino fundamental mesmo que a gente chamava. E eu ficava encantado com aquilo ali. E meu avô dizia: você ainda vai ser como seu tio, viu? Eu dizia: se Deus quiser, se Deus quiser. E isso me despertou o lado matemático, de gostar da matemática. Para mim foi sempre um prazer a matemática, certo? A matemática apareceu na minha vida para me fazer feliz, eu digo sempre isso. E é interessante que a gente nota desse seu entusiasmo quando você fala da matemática. Até porque se você não gostasse, não tinha como você levar esse todinho com esse desafio. O jogador de futebol não diz que a bola dele é o prato de feijão, não é isso? Isso. Né? A gente vê muita entrevista, o jogador de futebol diz: ali corra para trás da bola como se fosse seu prato de feijão. Eu, atrás da matemática, sou da mesma forma. E a gente percebe que, assim, Kilmer, é um gostar que ele é crescente. Isso. Né? A gente, assim... E ela é muito ampla, Jefferson. Ela é muito ampla, muito ampla, muito ampla. Quando se fala em matemática, eu sempre costumo dizer que nós estamos falando em tudo que você pensar na vida. Isso, né? Ela está envolvida. Ela está envolvida. Isso. Aí, Kilmer, que é uma curiosidade nossa e de quem está nos assistindo, inclusive deixar um abraço para um convidado especial aqui, Elano, que está aqui assistindo conosco nos estúdios. Seja bem-vindo, viu? Então, Kilmer, na verdade... Aí é a razão da minha vida, viu, Jefferson? Muito bem, muito bem. Kilmer, no seu dia a dia, em sala de aula,
que você passa esse entusiasmo, que é algo que a gente... É uma característica do professor, né? Ele está ali na sala, Isso. mas ele está com todo o gás e buscando fazer o melhor, que é o nosso desafio constante. Até porque você sabe que se a gente não tiver bem, o Certeza. nosso trabalho ele não é Não rende, desempenhado com não rende, com qualidade. Isso aí certeza. é uma coisa... a gente não tem como fingir. Eu digo sempre que o Isso. professor ele não tem como É por isso que é fingir. muito bom estar bem em casa, viu, Jefferson? Exato. A Porque gente você chega bem. bem. E se você tem que estar ali de bem, porque na verdade você é uma inspiração. Você está fazendo a diferença ali diante desses adolescentes, né? De um mundo que cada vez mais é complexo, que exige cada vez mais discernimento, que exige uma paciência maior. No seu dia a dia, com essa longa carreira na profissão, que nós sabemos que toda profissão ela tem os desafios, ela tem o que é positivo, ela tem o que é negativo, isso é inerente ao ser humano. Como é que você vê essa questão do aluno, essa relação do aluno com a matemática? Assim, se você for fazer uma abordagem de quando você começou Até para hoje. hoje, se a coisa está melhorando, se tem um atrativo maior, se os meios tecnológicos Já estão ia comentar facilitando sobre isso. isso. Jefferson, na época que eu comecei a ensinar, né, a lecionar, isso foi em 1995, É, né, há 27 anos atrás, as dificuldades eram maiores, bem maiores. sim, Até mesmo porque a gente não tem o acesso que a gente tem hoje tão fácil como é que eu posso dizer, ao conhecimento. isso. Naquela época a gente tinha que ir atrás de livros na casa de uma pessoa, É, a gente só tinha 1, 2 livros para estudar e precisava fazer uma pesquisa, a gente ia atrás de livros na casa daquelas pessoas mais velhas, chegava lá os livros tudo mofado, tudo... A maior dificuldade do mundo para você ter acesso ao conhecimento, né, em si, né? Aí eu falo assim, hoje a dificuldade já não é tanta, Jefferson, porque o conhecimento está na palma da sua mão aí, ó. isso. Celular. Quando a gente quer, cara, digamos assim, você se faz diferente em qualquer lugar hoje. Isso. Seja você de classe social X, Y, Z, a gente querendo, com certeza, a gente consegue. Mas o desafio que você diz, você perguntou, eu digo que trabalhar com pessoas todo dia é um desafio, né, Isso. Jefferson? Com Principalmente certeza. quando a gente trabalha com muita gente. Isso. Nós entramos, você sabe muito bem que nós entramos em sala de aula com 40 alunos, 35 Isso. alunos, 4, 5, 6 aulas por dia. É muita gente, então a gente tem certos percalços. Isso. Mas a maturidade vai fazendo com que a gente seja mais complacente, seja mais, como é que se diz, mais amoroso. Isso. Eu falando isso hoje, se um aluno meu lá dos anos 90, 2000 vê isso, diz, eu não acredito. Isso não é Kilmer. Isso não é Kilmer. Isso Vai não dizer é desse Kilmer. jeito. E eu digo hoje isso em sala de aula, eu digo, meu Deus do céu, quando acontece algum imprevisto, alguma coisa que a gente tem que dar aquela mão do professor lá, né, para Isso. acalmar os ânimos, eu mesmo falo, meu Deus do céu, quem és tu? Exato. Mas assim, Jefferson, hoje eu acho que tá bem melhor em tudo, certo? Em tudo. Hoje eu acredito que seja até, possa ser que eu esteja pecando em falar isso, mas mais fácil trabalhar do que há muito tempo atrás, da época que eu comecei. Eu acho que era mais difícil. É interessante esse olhar seu, porque um dos objetivos do Papo de Quinta, Kilmer, é justamente a gente mostrar ao aluno as profissões diversas, mostrar a importância de cada profissão para a sociedade. Que a gente tem a professora Gabi, quando ela estruturou o projeto, o projeto foi justamente com esse intuito, de que o conhecimento ele extrapolasse as paredes do colégio. Certo. Hoje a gente é universalizado pelos meios, com certeza, pelas redes sociais, pelos meios tecnológicos e tudo. Então,
esse programa aqui ele é assistido por alguém em qualquer parte do mundo sem dificuldade. Sem dificuldade, nós sabemos muito bem disso. E a gente gosta muito de repassar para o aluno, até porque esses meninos eles estão chegando mais cedo no ensino médio, né? Certeza. A gente acompanha muito também isso, imaturos né? Ainda, isso, muito exato. imaturos. Essa também, você perguntou a coisa boa e a coisa ruim. Assim, ruim entre... no sentido de... No sentido... hoje tem essa parte, digamos assim, não é que eu vou chamar de negativa, mas a parte que eu acho que piorou. Antigamente o pessoal chegava mais maduro no ensino médio, hoje ele chega muito imaturo. Isso. Muito criança. Exato. Tanto... Isso aí pra gente... Aí quem teve que se moldar fomos nós. Sim. Né? Quem teve que se moldar. A gente tem que entrar no mundo deles. Exato. De qualquer forma. E você é o professor. Você claro. É quem tem que se moldar. Exato. Não é isso? E é interessante, professor Kilmer, porque você tem a experiência, e já teve a experiência, de estar no ensino médio e no ensino superior. Isso. Eu já passei por todos os graus, viu, Jefferson? Porque quando eu comecei aqui, quem me trouxe para aqui foi minha querida Maria Bethânia, minha coordenadora hoje do ensino médio. E ela era coordenadora do ensino médio, e quem me trouxe para cá também foi Raquel. Certo, Raquel Costa. Raquel, nossa diretora. Nossa diretora, que me trouxe em 2000 para eu dar aula 7ª, 8ª e 9ª série. Só que, claro, naquele tempo eu era novinho ainda, né? É verdade. Era novinho ainda, mas eles me trouxeram, eu passei essa experiência, passei 1 ano no ensino fundamental, no outro ano Bethânia já me trouxe para o médio. E aí E foi subindo, né? Fui galgando meus espaços, porque quando eu decidi ser professor, Jefferson, eu decidi ser o seguinte, eu digo, eu vou ser bom. Claro. Eu vou fazer de tudo para eu ser bom, para eu trabalhar com qualidade, certo? Eu não quero ser só aquela pessoa carregadora de livro, tá entendendo? Eu fui fazer matemática, meu curso de matemática, eu fui fazer pós-graduação em matemática, fui buscar outro tipo de pós-graduação, fiz mestrado em matemática. Então eu digo, cara, já que eu gostei, porque quando eu comecei a dar aula eu gostei, me apaixonei, digo, não vou mais fazer outra coisa. Foi quando eu dei aula, esse meu tio, né, que é engenheiro, me levou um dia para... Me levou não, ele pediu para eu substituir ele numa escola lá em Brejo Santo. Eu fazia 3º ano ainda. Eu tava... Terminando o ensino médio. Tava terminando o ensino médio. Eu tinha entrado de férias lá em Fortaleza e tinha voltado para Brejo Santo. E ele tava doente e perguntou, mas tu não quer ir me substituir não nessas aulas finais aqui e tudo? E era física, viu? Aí ele disse, não quer não me substituir? Eu digo, vou. Aí eu digo, eu vou só para eu saber como é. Só que fui e me surpreendeu demais. No outro ano, Jefferson, eu estava já em sala de aula. Agora, por uma... Lá em Brejo. Lá em Brejo Santo, por uma coincidência, assim... eu não estava preparado. Não é que eu não estava preparado. Também não estava. Eu não estava esperando ser professor. Eu substituí meu tio e um amigo meu de infância, já era professor de história, certo? Grande abraço para ele e para Mosilânio, conhecido como Pichote. Eu era muito amigo dele, e ele já dava aula nas escolas de Brejo Santo, novinho também, novinho. E ele me viu dando aula lá nesse colégio. E aquilo ficou. Passou o ano, quando foi no começo do outro ano, um professor... como é que eu posso dizer? Um professor... Entrou de licença ou... Não é bem que ele entrou de licença, lembrar aqui agora, faz tanto tempo, Jefferson. Ele acordou com o colégio para dar aula, num dos colégios lá de Brejo Santo, particular, e quando foi no final de janeiro, as aulas começando na segunda-feira, quando foi na sexta-feira, ele ligou dizendo que não ia mais, que tinha que viajar para Campina Grande e tudo. Eu lembro dessa história, mais ou menos. E a diretora do colégio ficou doida. Como é que eu vou arrumar um professor agora, sexta-feira, começa a aula, segunda-feira já tem aula dele e tudo.
Aí esse meu amigo Mosilânio olhou e disse, rapaz, eu tenho alguém para você chamar. Aí chame Kilmer, ele vem. Ele disse, Kilmer, disse, ele vem, pode chamar, eu garanto, vá, pode chamar. E aí eu comecei, se não me engano, eram 6 aulinhas lá de sexta série, sétima série e oitava série. Nem nona série, acho que nem nona série tinha na época. Colégio. Acho que não tinha nona série ainda não, era só sexta, sétima, oitava. Mas aí eu acho que era sexta, sétima e oitava. E aí, Jefferson, comecei com 4 aulinhas e aquela dificuldade no começo e tudo, mas gostando do ambiente, me sentindo feliz. Que é o mais importante. E aí eu disse, cara, eu vou ser... Só que eu não era formado ainda, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, né? Aí eu disse, cara, eu vou seguir essa carreira, eu vou ser professor. Agora eu vou ser professor mesmo. Então, até esse momento aí, não tinha essa pretensão. Qual era a pretensão que você tinha? A pretensão que eu tinha, Jefferson, era de fazer como todo filho do interior, né? E toda aquela coisa de antigamente, de fazer medicina. Ou medicina, ou direito, ou engenharia, né? É algo vinculado. Mas aí, cara, eu gostava muito das matérias de cálculo. Muito, muito. Física, química e matemática, eu saía muito bem. Mas, cara, eu não era um excelente aluno nas disciplinas de biologia, história, geografia, não me atraía muito não, tá entendendo? Era aquela coisa de e pago por isso até hoje, viu? Pago por isso, viu? Às vezes o cara diz que só gosta de cálculo, e pago por isso até hoje, que eu não aconselho ninguém a fazer isso. A pessoa tem que estudar tudo, diga aqui a meu guri aqui que tem que estudar tudo, você tem que ser bom em tudo. Em tudo. Mas aí despertou, né? Despertou esse meu lado de professor e eu segui. Até me emociono um pouco quando eu falo dessas coisas, porque é a primeira vez que eu tô falando assim da minha vida, né? De como eu cheguei até aqui. E eu, em Brejo Santo, né? Eu disse, cara, eu quero subir mais. Eu quero chegar mais longe, eu quero ir buscar outros ares. Extrapolar as fronteiras. Né? A gente sempre diz assim, né? Eu gosto muito de futebol e eu digo, rapaz, um jogador de futebol, primeiramente ele se destaca no time da região dele todo e depois o sonho dele é ir pra Europa, né? Isso, exato. Aí a Europa pra gente é que é o Crato, cara. Exato. O Crato da cultura, essa terra que me abraçou e que eu amo, Jefferson, amo. Quanto tempo já aqui? São 24 anos. 24 anos já de tem Crato. uma identidade cratense. Já. Certeza. E aqui é meu paraíso. Eu, pra mim, não me vejo fora do Crato. Sim. Tá entendendo? Eu hoje trabalho aqui a semana toda e vou pra Brejo Santo, que é... E a vantagem que é pertinho, né? Que é pertinho. Dá pra fazer. Aí eu penso, quem sabe no futuro, quando ela não tiver mais adulto e tudo fazendo faculdade, vai ser o contrário. Eu morando no Brejo e vendo visitar ele aqui. Mas aqui eu não deixo nunca, não. Exato. Aí eu alcei esse voo para o Crato, digamos assim, né? Eu disse, cara, eu vou ver se eu consigo conquisto meu espaço no Crato, porque eu sei que lá é um campo bem maior, é um número de aulas bem maior, certo? E eu vou conseguir o que eu quero. Aí saí de Brejo Santo em 1999 e vim para o Crato trabalhar aqui. Comecei com 5 aulas, eu acho, 4 aulas. E eu vinha dar aula aqui e voltava para o Brejo, né? Eu costumo dizer no mesmo dia, era no mesmo dia, ia, dava aula e voltava. E eu costumo muito dizer isso, que quando você quer uma coisa, você pode insistir, pode batalhar que vai dar certo. Porque você sabe que pessoas para lhe desencorajar tem muitas, né? E eu via professores, colegas meus, mas rapaz, Kilmer, como é que tu sai de Brejo Santo para ir lá pro Crato, dar 4 aulas, não compensa o que tu gasta e eu digo, o que eu gasto é até mais do que eu ganho. Mas eu não estou procurando essas 4 aulas, eu estou procurando o meu futuro. É claro.
certo? Eu estou começando com 4 e quero mostrar meu trabalho, já eu estou com 10, com 15, com 20, Trabalhando com manhã, 30, tarde e com noite. Como foi que tinha época que eu estava com 72 aulas, É, trabalhando até sábado, meio-dia, era de isso. manhã, de tarde, de De noite, de manhã, noite. de tarde, de noite. Graças a Deus deu muito certo. Isso. Deu muito certo, deu muito certo. Hoje eu digo assim, eu sou uma pessoa realizada, Jefferson. Sim. Muito, muito com minha profissão. Eu digo a quem está nos ouvindo, por exemplo, um adolescente que vai fazer aí uma faculdade, eu sempre falo para eles e digo isso dentro de sala de aula, que você deve fazer o que você quer, o que Isso. você se identifica, o que você teoricamente, por enquanto, gosta. Que a gente Gosta. não sabe, que não entrou ainda, né, na Isso. faculdade. Eu sempre digo, mas você tem que ir em busca do que teoricamente lhe faz feliz. O que Isso. não é aquela coisa, eu vou fazer isso porque fulano, Beltrano quer, porque é isso que está na moda. Não, eu acredito muito que você deve fazer o que você gosta. Não tem cor mais maravilhosa no mundo do que você chegar no seu trabalho com alegria. Hoje eu lhe digo que eu chego aqui no Colégio Pequeno Príncipe e digo também que chego no Estado, né? Sei. Porque eu sou funcionário do Estado também desde 2004, eu chego com muita alegria para trabalhar. E é muito bom. Certo? Eu acho muito bom, acho muito bom. Até o pessoal estava comentando aqui, a gente brincando, né? Porque o pessoal, que eu tô dando aula pro Robin. Eu digo, não, hoje eu tô aula pro Batman. Exato, mas eu vou brincar agora contigo. Então, os resultados de Brejo Santo na educação tem também Meu Deus a parcela do céu. do professor Kilmer, Meu Deus do céu. que teve lá... Me matou de orgulho aquilo ali, Jefferson, me matou de orgulho. A secretária de Educação, Ana Jaqueline, muito minha amiga, uma pessoa do meu coração. Quando saiu aqueles resultados lá com ela e tudo, eu fui parabenizá-la. Isso. Fica todo mundo feliz, cara. Foi um trabalho muito bem feito. E olha o que eu estou dizendo. E Foi um tem lá trabalho os muito bem passos feito. do professor Kilmer, Tem que também, teve lá tem. o início de tudo, O né? início de tudo, meu foi lá. E que está consolidado nessa questão. Isso. Outra coisa, professor Kilmer, é o seguinte. Eu vi aqui no seu currículo a sua preocupação de buscar o conhecimento, com as especializações, com o mestrado. E também a gente repassa muito para o aluno essa necessidade que o conhecimento, ele não vai ser paralisado. Pelo Certo, contrário, estacionário não, a gente certo? tem que se um dinamismo, renovar tem e que tem inovar que buscar o sempre. conhecimento. Eu queria que você dissesse para quem está nos assistindo a importância de se fazer a especialização, de se fazer um mestrado, de se fazer um doutorado e de que forma essas especializações, o seu mestrado, isso colaborou com o seu conhecimento e com a questão da praticidade sua em sala de aula. Porque a gente tem que entender que a proposta de uma especialização, de um mestrado... É uma melhoria... Isso, de um doutorado, de um pós-doutorado, é a lapidar você no sentido de trazer algo de diferente para a sala de aula. E que só vai ser fundamentado se, de fato, você alcançar isso. Isso. Que se for para você ficar com um conhecimento ali e ele não ser repassado, você não está colaborando com nada da sociedade. Isso que você me perguntou aí, Jefferson, foi primeiramente o objetivo do mestrado que eu fiz, né? Porque eu fiz o primeiro Profimate aqui da região. Sim. Certo? O primeiro Profimate foi pela UES. Não tinha URCA ainda, Sim. não tinha UFCA. Que eu falo assim, não tinha um mestrado lá, né? Já existia. Claro. As instituições, claro. E a proposta inicial desse projeto era tipo fazer com que os professores de matemática trouxessem coisas para dentro de sala de aula, experiências para dentro de sala de aula. Inovassem dentro de sala de aula. Muita coisa surgiu porque esse projeto teve abrangência do Brasil inteiro, né? O Profimate. Então a gente tinha conhecimento aqui de trabalhos de conclusões de curso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Isso. Certo? Meu trabalho foi citado num trabalho de uma pessoa lá em Brasília. Isso. E vai sendo repassado. E vai sendo repassado esse conhecimento, essas coisas. Tem que ser, Jefferson, na minha opinião, todo o conhecimento que a gente vai, digamos assim, melhorando, que é o que a gente faz quando a gente busca uma especialização, certo? Um curso, seja lá qual for. O intuito é que traga melhoria para dentro de sala de aula, certo?
eu acredito que esse projeto, assim como também teve esses projetos na área de física, certo? Teve do projeto de química de química, também. se não me falha a memória, teve de história, Isso. certo? E a Universidade Regional do Cariri agora abriu em geografia. Abriu em geografia. Nessa mesma linha de profissional e tudo. Pronto. A busca, Jefferson, é trabalhar conhecimento para ser jogado dentro de sala de aula. Isso eu gostei bastante no meu mestrado. Claro que sem deixar de cobrar, como sempre acontece, né, a matemática pura. Mas a gente discutia muito essa aplicação dentro de sala de aula. Isso. Dentro de sala de aula. A gente discutia muito isso aí. Eu fui em busca, Jefferson, da especialização por vários motivos, certo? Alguém em casa vai se perguntar, dinheiro também? Também está incluído. Também, exato. Certo? Ninguém vive sem, me perdoe, mas ninguém vive sem. Ninguém vai ser demagogo a esse ponto, eu só queria que todos nós tivéssemos. Isso. Pelo menos o básico. Né? Eu queria que todo mundo tivesse. Quando a pessoa fala, não, mas tu foi atrás de dinheiro, eu quero que todos também tenham a possibilidade de melhorar a vida. Isso. Quando a pessoa busca essas especializações, por exemplo, no meu currículo, melhorou bastante em termos de salário, mas eu fui muito também para aprendizagem. Isso. Eu até hoje aprendo. Eu até hoje, Jefferson, digo, Kilmer, o que tu sabe de matemática, eu acredito que deva ser menor do que a dimensão de um grão de areia aí, ou de uma gota d'água no nosso oceano, é o que eu sei de matemática. Não chega a uma gota de água, não, em relação ao oceano, fazendo a proporcionalidade. Então eu tenho que estar buscando sempre, Jefferson, em especialização, porque eu gosto muito de ter a resposta para meu aluno. E aí, que a sua fala é interessante, eu parabenizo pela questão da humildade. Porque assim, eu tenho 20 anos de sala de aula já. E o interessante é que eu fui aluno aqui do colégio. Né? Inclusive, alguns professores hoje do colégio foram meus professores. Eu também. Eu só não dá o nome que a gente relata e eles não gostam, eu tô brincando, né? Eu vou falar de um porque eu sempre falo e ele é tranquilo demais. Sei. O professor Marcos Início, grande abraço, também professor Marcos, que é uma inspiração para mim. Pronto, também inspiração para mim, pessoa maravilhosa. E assim, durante esse período todinho de sala de aula, as nossas histórias são parecidas, né? Na verdade, eu só nasci no Crato, mas minha adolescência todinha foi em Várzea Alegre. Meus pais moram em Várzea Alegre. Meus avós já moravam aqui. E quando eu terminei o Fundamental 2 lá, eu vim pra cá. E fiquei. E já era o estudar fora. Isso, exato. Até por uma necessidade. Mas né? Quando a gente... estudar fora. Nessas cidadezinhas aqui, quando a gente falava assim, vou estudar no Crato, vou estudar fora. Exato. E fui ficando, né? E também... eu não tinha essa pretensão de ser professor. Até então eu não sabia. Quando eu entrei na faculdade, no curso de Geografia, eu fui bolsista. E foi a partir dessa bolsa que eu fui me inspirando. Porque aí você sabe que o aluno bolsista, de fato, ele tem a responsabilidade, tem que buscar o conhecimento, porque os professores lá... é uma exigência deles. E você passa a ver... eu gosto da academia por conta disso, viu, Jefferson? E você passa a ver a universidade com outra realidade, né? A universidade não como aquela só transmitindo o conhecimento, mas fazendo algo de diferente para a sociedade. Certo. Que é o papel da universidade. Isso. É fazer algo de diferente para a sociedade. Isso, Jefferson. E eu já estou esse período todinho aqui, e a cada dia eu aprendo uma coisa. Que eu sei menos. A mesma coisa. Que eu sei menos. Que eu sei menos. Porque se a gente não tiver essa vinculação, se a gente achar que já domina, que está no topo, que tá... aí a coisa desanda. Que é o que a gente vê muito. Jefferson, eu vou usar uma frase com aqui, essas titulações, né? Muita gente se empolga, e eu quero deixar claro isso aí, quando à medida que você vai progredindo nessa área acadêmica, tipo pós-graduação, mestrado, doutorado, às vezes a pessoa começa a perder o chão. Isso. Certo.
eu falo que Kilmer, certo? Gostei demais de Em Busca desses títulos, Sei. porque satisfaz o ego isso. também. Além de conhecimento, Claro. além de dinheiro, satisfaz Sim. o ego da gente. É uma realização, né? É uma realização, Exato. claro. Até mesmo para os pais da gente, Tudo, né? Que claro. eles vibram com isso, com esses Torcem demais. Torcem, que papai já fica dizendo, eu quero agora o doutorado, eu quero agora o doutorado. É verdade. Eu digo, calma aí um pouquinho. Deixa eu dar uma descansadinha, Eu já né? perdi um bocado de cabelo aqui da cabeça, foi nesse mestrado, que acabou comigo. Mas a gente chega lá, tem tempo. Certo? Mas eu sempre gosto de dizer, tenha pé no chão. Quem entra nessa carreira de professor agora, seja de qual área for, tenha humildade. Isso. Saiba que o conhecimento é muito, muito extenso. Isso. Que não dá para esse HD da gente comportar processar tudo. Eu tenho muita amizade com meus colegas professores. Tenho muita amizade com meus colegas professores de matemática da minha área. E eu sempre digo a eles, galera, quando eu tô com dificuldade em alguma coisa, isso aqui, vocês não viram uma forma mais fácil aí de resolver e tudo. E não tem, Gerson, a mínima vergonha de estar buscando conhecimento. E isso eu tenho desde quando eu era aluno, isso. Que o pessoal, meus professores lá em Brejo Santo, passavam na época que eu fazia ensino fundamental, passavam um trabalho. Quando eu esgotava todas as fontes de pesquisa, que eu não conseguia mais nada, eu ia na casa deles. Eu sempre fui desse jeito, Zé. Eu ia na casa, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Não ia mandar um WhatsApp, não ia pedir, não. Eu vou lá. Eu ia na casa do professor, meus professores de matemática, eu era amigo de meus professores, cara. Eu era muito amigo então do meu professor. Então não tinha como você não ser um professor de matemática. Tem um professor meu chamado Gonzaguinha, que aqui eu deixo o meu grande abraço a ele, um dos maiores professores que eu já tive. Que é lá de Brejo. Lá de Brejo Santo, teve um professor chamado, a gente chamava de Bezerra. Sim. Grande professor também, grande professor de matemática. Eu tô falando dos de matemática. Certo? Foram os dois. Teve um professor chamado G, certo? Lá em Brejo Santo, grande professor de matemática. Eles me ensinaram bastante. Sim. Então, quando eu esgotava as possibilidades ali de fontes, eu ia na casa deles, sem a mínima vergonha, ó, me ensina aqui isso aqui. Eu não tô sabendo, não. Eu tô sabendo, e eles ensinavam. Eles ensinavam. Eu sempre fui desse jeito, certo? Sempre fui desse jeito. E digo ao pessoal, quando esgotar, é muito difícil você esgotar as fontes hoje, mas se tiver uma dificuldade em entender as fontes, vá até seu professor. Isso, me procure. É isso que a gente faz. Só voltando aí para o fato que você falou no caso da humildade, como eu disse, até hoje eu troco experiências com meus professores aqui. Meus colegas professores. E faz parte. Certo? Tem um aqui que eu sempre chamo de meu mestre, que é Danísio. Certo? Tu foi aluno dele? Não fui aluno dele, mas fiz amizade com ele depois que cheguei no Crato. Ele é uma pessoa muito maravilhosa para compartilhar as coisas. E os professores também daqui do Pequeno Príncipe, que eu tenho muita convivência. A equipe de matemática é uma equipe maravilhosa, Aline, Zildenberg e Marcos Vinícius. Certo? Então, eu hoje assim, Jefferson, eu me sinto tão realizado que é prazeroso eu dar aula hoje, acredita, cara? Mas a gente percebe, e é verdade. É prazeroso. É você acordar e se sentir bem, isso, porque está saindo de casa e vai fazer o que gosta. Na verdade, eu não vejo aquela visão de trabalho árdua que muitas vezes o termo em si já traz algo de negativo, né? Até hoje, porque eu já, dizendo assim, né? Até porque hoje eu já não ministro tantas aulas como eu ministrava antes, há 10 anos atrás. Porque chega um determinado momento que você filtra. Isso. É uma etapa, eu digo sempre, a gente vai passando por etapas. A gente passa por etapas, porque no começo a gente diz, eu estou com 3 aulas e eu quero chegar a 70. Né? Exato. Quando eu cheguei, eu queria chegar a 10, cheguei, mas chega um certo momento que você diz, eita, agora eu quero reduzir. Não quero mais continuar com 70. Cara, eu já vou fazer 50 anos já. Muito novo ainda, mas muito novo. Tem água aí, se você quiser. Viu? Kilmer é muito novo. Tem muito ainda o que colaborar aí pela frente, viu? Se Deus quiser. Até porque nossa expectativa de vida ela tá aumentando.
E eu digo sempre que é uma profissão que independe da condição de idade. É a questão do Enquanto professor. a gente estiver bem de saúde... Bem de saúde, tranquilo. Você está ali justamente. e está produzindo conhecimento Justamente. e tudo mais. Então, pode colocar aí mais tempo para frente, viu? Que vem o doutorado, e vem pós-doutorado, e vem... Mas o importante é isso. Mas, Kilmer, e trazendo também para esse nosso cotidiano, recentemente os meninos passaram aí pela prova do Enem, né? Isso. E você sabe que é um ano inteiro de preparação e todo mundo voltado para a prova do Enem, por mês de novembro, para que inclusive vocês fizeram aqui um programa podcast muito bom, com uns profissionais competentes demais. E depois disso, o que é que você tem a dizer? O que foi trabalhado, se foi o que você achava a prova, a questão de nível. Os meninos com certeza já lhe procuraram, porque tu sabe que assim que eles fazem. Cheguei aqui na quarta-feira, a prova foi no domingo, cheguei aqui na quarta-feira e já já tava todo mundo com a prova na mão. Exato. O que foi que você achou, assim? Se foi o esperado? Jefferson, na minha opinião, foi o esperado, certo? A prova do Enem, a de matemática, eu acho até que veio com um grau de dificuldade menor do que a do ano anterior, eu achava que via. O grande bom da gente aqui, do CPP, é que nós trabalhamos num nível bem mais acima. Exato. E eu sempre costumo dizer aos meus alunos que é melhor a gente trabalhar com o nível lá em cima, para a gente chegar lá e encontrar baixo nível, do que a gente fazer o contrário. Certo? Eu acredito que para nossos alunos não foi grande dificuldade, não. Nós trabalhamos bastante os assuntos que caíram na prova de matemática do Enem, certo? Não foi uma prova complicada, não foi uma prova complicada. Eu sempre costumo dizer que o principal inimigo do nosso aluno no Enem é o tempo. Eu repasso muito. É um desgaste físico, é um desgaste, né? É porque é uma prova, Jefferson, que, na minha opinião, ela precisa de uma estratégia. E estratégia é uma coisa pessoal. Isso. Cada um tem a sua articulação para manusear a prova. Isso. Certo? Tem gente que diz eu começo por matemática, tem gente que diz eu começo por ciência da natureza, eu começo pelas questões mais fáceis, ou sequencio, eu dou para cada questão tanto tempo sequenciando. Quer dizer, cada pessoa tem sua estratégia. Eu sempre costumo falar em sala de aula que a estratégia você tem que montar durante o ano. Nós passamos o ano todinho treinando aqui. Então você vai montar a sua estratégia nesse treinamento, para chegar lá e dar certo. Claro. Certo? Você não vai montar estratégia na hora da prova, não. Que eu falo agora igual a um ditadozinho de uma pessoa que ele diz, de um comediante que ele diz: o improviso é um passo para o fracasso. Isso ficou na minha cabeça, cara. Ele sempre diz: o improviso é um passo para o fracasso. Certo? Um comediante aí que diz isso, famoso. E eu peguei isso aí e se a gente for ver, se você for montar estratégia na hora da prova, é um improviso. Exato. E é um passo para o fracasso, Jefferson. É um passo para o fracasso. Para dar certo, é o mínimo. Isso, cara, isso. Você vai trabalhar com o mínimo, né? Aí eu vejo assim, a gente trabalhou muito aqui, né? Trabalhou muito os assuntos que mais caíram na prova de matemática. Não foi uma prova do outro mundo, certo? O que pode ter atrapalhado, certo? E que é comum, é o tempo e a estratégia montada. Isso. Certo? É que pode atrapalhar o aluno. Se o aluno planejou, fez uma estratégia aí durante o ano todinho, certo? Para resolver essa prova de matemática, ele já fazendo experiências em casa, pegando provas anteriores e tentando resolver como se estivesse fazendo na hora da prova, eu acredito que ele vai se dar muito bem, porque a prova não teve esse nível todo, certo? Alto, não. Eu acredito que foi até mais baixo do que o ano passado. E o que nos deixa tranquilo... Porque quando a gente fala em nível assim, né? Depende da pessoa para pessoa. Exato. Tem gente que pode dizer, mas o nível... Mas assim, o que foi por isso que eu sempre digo, na minha opinião, o nível estava mais abaixo. Isso. E o que nos deixa tranquilo é que, de fato, o que foi trabalhado foi condizente com o que foi cobrado. Porque o importante é isso. Inclusive,
eu acho que eu não estou equivocado. Você trabalha também com as assessorias, não é isso? Trabalho com assessoria. Que eu acho assim também um projeto do colégio Muito importantíssimo. importantíssimo. Né? E maravilhoso, maravilhoso. Para você ver como eu acompanho. Só precisava um pouquinho mais de assiduidade do aluno. Exato. Certo? Mas tem alunos que tá sempre presente, viu, Jefferson? Por que eu tô lembrando disso? Tá sempre presente. Tem sempre alunos que estão sempre presentes. E eu digo que eles vão ter sucesso. Por que eu tô dizendo isso? Porque agora há pouco você disse que é a casa do professor. Quando tinha uma dúvida, que todos os recursos eram esgotados, você ia até o professor. E a assessoria é o possibilitar o aluno ir até o professor. É essa ida. E mais fácil, você vai de casa. Não, quer dizer, você tá em casa online. E vai até online. Isso. Certo? Porque Betânia montou esse projeto aqui no colégio, que eu acho maravilhoso. Que é um projeto que tira suas dúvidas, né, das aulas da semana. Ela fez para matemática, física, química e biologia. E aí a gente tem um horário na semana que os alunos, a gente fica em casa, né? Na sala virtual. Na sala virtual. E o aluno, Kilmer, queria tirar dúvida dessa questão. Pronto. Aí a gente vai e resolve a questão. É interessante eu sempre peço e converso com nossos alunos para a gente ter um maior rendimento. Eles mandam as questões na semana. Sei. Aí eu preparo tudo no slide, porque aí eu já vou, ao invés de resolver e pegar a questão, duas questões, eu resolvo 6 questões, certo? É interessante. Eu tenho alunos do terceiro ano que participaram o ano inteiro. Exato. O ano inteiro mesmo. E eu digo a eles, olha, podem ter certeza que vocês vão ter sucesso. Podem ter certeza. Mas se eu não conseguir agora, se você não conseguir nessa prova agora, você vai conseguir já, porque conhecimento você não desperdiça. O que você aprendeu até hoje, você não vai desaprender dia 1º de janeiro de 2024, não. Exato. Certo? Nós vamos só complementar. Isso. Certo? Então, pode ter certeza que esse seu esforço será recompensado. Porque, Jefferson, eu acredito muito no esforço. Isso. Certo? Às vezes, o aluno não é tão como a gente costumava dizer antigamente. O aluno falando que é inteligente demais. Eu nunca fui inteligente. Eu fui muito esforçado. E disciplinado. Disciplinado. Que é uma junção importante, né? Um amigo meu me chamava antigamente, quando eu era guri, que eu estudava lá, chamava de flecha, de tão magro que eu era. Sim. E eu fui pensando, eu digo, rapaz, Deus faz as coisas, cara, com uma maestria tão grande no mundo, porque eu fui uma flecha realmente na minha caminhada. Isso. Porque eu foi direcionado. Direcionado, aquela coisa... Com precisão. Com precisão, certo? Voltei um pouquinho, 2 passos atrás e fui como um foguete para frente, desde quando eu saí de Brejo Santo. Eu sempre tive aquela meta, aquele alvo para atingir, sempre foi em busca. Certo? Eu fui em busca com determinação, Jefferson, com estudo, com... Certo? Com esforço e disciplina. Certo? Eu nunca fui aquela pessoa de... inteligente demais que lê 5 minutinhos e acabou tudo. Não, eu sou uma pessoa normal. Isso. Certo? Normal. Mais determinado. Muito determinado. Muito determinado com a matemática. O que faz a diferença. Isso em qualquer coisa, Jefferson. Quando a pessoa é determinado, eu acredito muito que pode ter certeza que o sucesso vem com certeza. Eu também repasso muito isso. Eu repasso muito. Teria a possibilidade de um outro Kilmer sem ser professor? Eu vou lhe dizer um negócio. Vocês estão querendo que eu peça emprego, né? Aqui. Eu já tô com vontade. Tem outro microfone para ficar nós 3. Eu, você e Gabi entrevistando o pessoal. Se tiver outro microfone e outra cadeira, agora, Júnior, me disponibilizo. Para quem disse que era tímido, assim. Mas sou muito. Eu sou meu. Não, porque tímido na história sou eu. O tímido aqui na história, ai, Júnior, pra quem Júnior, é tímido... quando você cortar, eu vou dizer aqui, viu? Teria a possibilidade de um outro Kilmer sem ser professor? Jefferson, primeiramente, lhe agradeço demais por esse convite seu e de Gabi. Cara, me deixou muito feliz, porque até mesmo naquele primeiro podcast que eu vim aqui... E você sabe, eu não sou muito de aparecer, eu não gosto tranquilo. Muito. Você vê até mesmo quando eu chego na sala de aula, tá todo mundo. Na sala de professores, tá todo mundo na mesona lá e eu chego e vou lá pro cantinho. Agora, Júnior, ele chega lá pro cantinho, mas aí eu vou até onde ele tá lá no cantinho e vou
e mexo com ele, sabe? É ou não é desse jeito? Toda a vida. Aí vocês foram me despertar, você, Gabi e Betânia me chamando para vir para cá, para esse papo e tudo. E eu fiquei, cara, fiquei bestificado com a estrutura, né? Fiquei bestificado com a estrutura, assim, muito feliz com o convite quando vocês me fizeram. Certo? E digo que quando precisar estarei aqui sempre, pode ter certeza disso. É verdade, mas é porque assim, que a gente vê a sua competência. Obrigado. E nada melhor do que a gente mostrar pessoas competentes, que são satisfeitas com o que faz. Isso. E outra coisa que eu digo sempre, que são realizadas. A gente tem um problema hoje, que eu sou professor de geografia, né? E eu gosto muito de buscar entender esse comportamento da sociedade que faz parte desse olhar geográfico. E sim, tranquilo. E o que é que acontece? A gente vê uma insatisfação muito grande. Essa realização que ela não é alcançada. Então você trazer alguém, um profissional como você, que faz o que gosta, que não se arrependeu do que escolheu, que foi determinado ao longo da vida e que ainda hoje isso é um exemplo. Então a gente precisa, eu digo sempre, a gente precisa de exemplos nesse mundo. O papo de quinta é para isso, é para mostrar os exemplos. Eu não sei, Jefferson, se eu vou falar uma coisa que, digamos assim, se for de fora do contexto, corta. Sei. Pode cortar. Mas quando a gente fala assim é porque muita gente, Jefferson, diz que eu só quero fazer se for determinada profissão, determinado vestibular. Isso. Não vou citar, né? Sim. Todo mundo é como se tivesse nascido com aquela vocação para aquele determinado curso. E eu sempre disse que a maior vocação é aquela que vai trazer sua felicidade. Isso. Agora, claro, se você faz determinado curso, não gosta, cara, parte para outra, vai atrás de outro, principalmente quando a gente ainda é muito novo. Isso. Certo? Não dá para eu mais buscar esse tanto de cursos hoje com a idade que eu tenho. Mas eu sempre tive essa proposta de, cara, no dia que não tiver mais feliz com o que eu estou fazendo, eu vou atrás de outra coisa. Certo? Eu vejo também nos seus olhos, quando você vai trabalhar, porque eu encontro com você aqui, a sua felicidade. Eu não encontro com você triste aqui. Jefferson, quando a gente transborda isso aí pro outro no ambiente de trabalho, é porque você tá feliz. Isso. Certo? Até porque você não consegue fingir, né? Claro. Você não consegue fingir. Então, eu digo assim também, você, como eu, é uma pessoa realizada na profissão. Certo? Digo, todos nós podemos ser realizados na profissão. Todos nós, independente de qual profissão seja. Você pode fazer qualquer profissão. Agora, quer ter sucesso, seja bom. Isso. Se dedique. Exato. Agora, você ter sucesso sem se dedicar, você não vai alcançar nunca. Exato. Certo? Você não vai alcançar nunca. Kilmer, nós estamos aqui caminhando para a finalização do programa. Eu disse a você que a hora passa rápido, olha aí. Eu pensei que a gente ia pelo menos até 10 da noite. E, assim, agradecer, convidar o nosso amigo Elano para estar aqui ao lado. Aqui é a razão. Agradecer também a sua presença. Mais novo integrante do Pequeno Príncipe. Muito bem. E assim, e ter uma inspiração em casa como você tem. E assim, e a gente acreditar nessa geração futura. Certeza. No que vai vir de bom aí pela frente. Em nome da direção da escola. Eu prego para eles sempre o que é educação para a gente. Certo? A educação fez nossa família, nós vivemos de educação, então nós temos que amar a educação. Isso. Certo? Tanto eu como a mãe dele, Elaine, né? Que é o amor da minha vida também. Pronto. Certo? Então, Kilmer, a gente agradece em nome da direção de Raquel Costa, em nome da coordenadora Betânia. Eu que agradeço. Né? Aqui você em nenhum momento colocou dificuldade nenhuma. O programa é seu também.
O propósito do Papo de Quinta é um programa do Pequeno Príncipe, da comunidade escolar. Você vê ali no intervalo a gente convidando todo mundo. Pessoal, fiquem à vontade, que, ó, quando quiserem participar. Então, a finalidade é essa. De desejar muito sucesso, sucesso esse que é alcançado no seu dia a dia, você demonstra muito. Jefferson. E o principal, saúde e paz. Isso. Que é o que a gente precisa. Então, a gente Justamente. agradece. Eu disse a você que ia ser 1 hora. Pô, foi ligeiro demais. Elano, obrigado pela visita, viu? Aí um futuro aluno Se Deus do quiser, colégio. o próximo ano tá aqui. E seja bem-vindo e um grande abraço. Vai ser um sonho quando for meu aluno aqui. E também meu, né? É tanto que eu já brinquei com ele ali na subida. Tem alguma dúvida em geografia? Júnior, obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu atrapalhei. Não, de forma alguma. Obrigado. Júnior, obrigado. Obrigado a todos. Isso. E um grande abraço. Deixa aqui um beijão de coração a todos. Pronto, Júnior, um abraço.